Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais um exercício sobre dilatação térmica volumétrica dos líquidos, ok? Esta é a aula de número 35, ok? E nesta aula nós vamos resolver o exercício R18, ok? Mas antes nós vamos recapitular aqui o que nós estudamos na aula síncrona, que aconteceu na quarta-feira, ok? O que foi que nós estudamos? Nós abordamos esse tópico, que é a dilatação térmica dos líquidos, ok? Semelhantemente à dilatação volumétrica dos sólidos, a dilatação térmica dos líquidos segue essa mesma fórmula aqui, olha. ΔV é igual a gama V0 delta θ, onde essa letra aqui é o gama, esse V0 é o volume inicial e o delta θ é a variação de temperatura, ok? Nós explicamos, pessoal, na quarta-feira que quando um líquido ele é aquecido, ele está contido dentro de um recipiente e ele é aquecido, ele sofre um processo de dilatação. Só que o recipiente onde o líquido está contido, ele também sofre um processo de dilatação, ok? De maneira que parte do volume do líquido que dilatou, ele ocupa o espaço gerado pela dilatação do frasco. E a outra parte, ela extravasa quando o líquido ele é colocado rente à superfície do frasco, ok? Eu vou explicar novamente aqui, olha, esse exemplo aqui eu tenho um líquido, no exemplo A, um líquido que está aqui, ó, cheio, rente a este ladrão aqui, ó, esse tubinho aqui, que está na lateral do líquido. Quando esse líquido é aquecido, pessoal, por estar rente, uma parte desse líquido ele vai sair pelo ladrão, ok? Nós colocamos aqui um recipiente para coletar esse líquido, para poder nós sabermos o volume desse líquido que extravasou, tá certo? Só que o volume desse líquido aqui que extravasa quando esse líquido é aquecido não é a dilatação real ocorrida no líquido, tá certo? Esse volume aqui, pessoal, ele representa a dilatação, uma dilatação aparente, tá certo? Ela tem uma aparência de ser uma dilatação real, mas não é. Nós chamamos de dilatação aparente. Por quê? Porque a outra parte do volume do líquido que dilatou preenche o volume do frasco quando ele sofre um processo de dilatação, ok? Vamos explicar melhor mais adiante, ok? Então, ok, de maneira, pessoal, que o volume, a dilatação real do líquido é a dilatação aparente mais a dilatação do frasco, tá certo? Então, se eu quero saber a dilatação real do líquido, eu tenho que somar o volume que extravasou com o volume que representa a dilatação do frasco. Eu coloquei aqui algumas fórmulas que vocês vão precisar assimilar para o cálculo, por exemplo, da dilatação aparente. A dilatação aparente é igual ao gama aparente, o coeficiente de dilatação volumétrica aparente, multiplicado pelo volume inicial, multiplicado pela variação de temperatura. Agora, a dilatação real, a dilatação do frasco é o gama do frasco, multiplicado pelo volume do frasco, multiplicado pela variação de temperatura. E a dilatação aparente do líquido é a dilatação, a dilatação real do líquido é a soma da dilatação aparente com a dilatação do frasco, ok? Pessoal, esta relação aqui, olha, ela é verdadeira entre a dilatação do frasco e a dilatação do líquido, ou seja, o coeficiente da dilatação real do líquido é a somatória do coeficiente de dilatação do frasco com o coeficiente de dilatação aparente do líquido, ok? Ok.
Aqui eu coloquei aqui, sintetizei as fórmulas que vocês precisam saber. Eu coloquei aqui, olha, a dilatação do frasco é o volume inicial vezes o gama do frasco vezes a variação de temperatura. A dilatação aparente do líquido é o volume inicial multiplicado pelo gama aparente multiplicado pela variação de temperatura. E a dilatação real do líquido, pessoal, é o volume inicial vezes multiplicado pelo gama real. Notem que nós temos 3 gamas aqui. É o gama real do líquido, o gama aparente do líquido e o gama do frasco. Ok? E a dilatação do líquido é a dilatação dilatação aparente do frasco. Dilatação aparente do frasco com a dilatação... Aliás, dilatação aparente do líquido mais a dilatação do frasco. Novamente aqui o gama real é o gama aparente mais o gama do frasco. Então vocês têm que saber isso aqui. Isso aqui é uma revisão que eu estou fazendo aqui antes de resolver a questão objeto desta aula, ok? Então, veja bem, nós resolvemos essa questão aqui, a questão de R13. Aqui consta todos os cálculos, tá certo? Nós resolvemos na aula síncrona, na aula passada, tá certo? Vocês precisam resolver esta questão, ok, pessoal? Então aqui, olha, nós vamos passar agora para a próxima questão. Aqui consta, tá certo? A resolução da questão que nós fizemos na aula passada, a continuação da resolução dessa questão, ok? Então vamos agora resolver, pessoal, essa questão aqui, olha, a R18, ok? A R18. Então, para resolver a R18, pessoal, eu tenho que fazer o seguinte, primeiramente. Então vamos lá, vamos resolver essa questão. Essa questão diz o seguinte: um recipiente de vidro tem a 0 graus Celsius, volume interno de 30 centímetros cúbicos, ok? 30 centímetros cúbicos. Calcule o volume do mercúrio a ser colocado no recipiente, de modo que o volume da parte vazia não se altere ao variar a temperatura. Dados: o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, 24 vezes 10 a menos 6, e o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, 180 vezes 10 a menos 6. Ok? Pessoal, é o seguinte, olha. Esse problema fala o seguinte: o recipiente de vidro a 0 graus Celsius tem um volume de 30 centímetros cúbicos. Calcule o volume de mercúrio a ser colocado no recipiente, de modo que o volume da parte vazia não se altere. Olha só, você tem aqui, olha, deixa eu explicar aqui, presta bem atenção. Eu tenho aqui esse recipiente de vidro aqui. Aí eu tenho que colocar aqui dentro desse recipiente uma certa quantidade de mercúrio, tá certo? Para calcular o volume de mercúrio que eu tenho que colocar dentro desse recipiente de vidro, para que a parte vazia, qual é a parte vazia? Essa aqui, ó. Essa aqui não tem líquido, ok? Para que a parte vazia, o volume da parte vazia não se altere, ou seja, o volume dessa parte vazia aqui permaneça constante após esse líquido sofrer uma variação de temperatura, ok? Que volume é esse que eu tenho que colocar? Olha aqui essa observação que eu coloquei. Olha só, o volume da parte vazia, ele é determinado pela diferença entre o volume do frasco e o volume do vidro, ou seja, essa parte vazia aqui, ó, ela é determinada pela diferença. Se eu pegar o volume do frasco e tirar o volume do líquido, eu tenho só o volume da parte vazia, ok? Então é isso que está dizendo aqui, olha, o volume da parte vazia é determinado pela diferença entre o volume do frasco e o volume do líquido, ok? Agora olha o seguinte: para que o volume da parte vazia permaneça inalterado, eu coloquei de colocar o AS aqui, tá certo? Mas aqui, as dilatações elas têm que serem iguais, ok? Eu acrescentei aqui, pessoal, olha só, para que o volume da parte vazia permaneça inalterado, o líquido e o frasco, eles têm que sofrer dilatações iguais, tá certo? Olha só, a dilatação do líquido tem que ser igual à dilatação do frasco, ok? Por quê, pessoal? Porque, olha só, para que o volume dessa parte vazia aqui, olha, permaneça inalterado, permaneça o mesmo volume,
o volume que dilatar no líquido tem que dilatar no frasco também. Tem que ser volumes iguais, porque o volume que dilatar no líquido, que aumentar, vai ser preenchido pelo espaço que dilatou no frasco. Então não vai ter variação assim do volume da parte vazia. Ok? Então, o que significa isso? Olha só. A dilatação volumétrica do líquido tem que ser igual à dilatação volumétrica do frasco. Tá certo? Vamos supor que o líquido dilatou 5 centímetros cúbicos. Ok? E o frasco dilatou 5 centímetros cúbicos também. Ok? O aumento de volume do frasco vai ser preenchido pelo líquido. Então a parte vazia ela continua igual. Ok? Então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, olha só. Nós acabamos aqui de encontrar uma relação importante aqui. Qual é essa relação? É a relação de que a variação do volume do líquido tem que ser igual à variação do volume do frasco. Agora, pessoal, matematicamente, o que significa a variação do líquido? Como é que eu calculo qual é a relação que eu determino a variação do volume do líquido? A variação do volume do líquido é o volume do líquido multiplicado pelo gama do líquido multiplicado pela variação de temperatura, ok? E a variação do volume do frasco, como é que eu determino? Eu determino multiplicando o volume do frasco, tá certo? O volume do frasco multiplicado pelo gama do frasco também, que é diferente do gama do líquido, multiplicado pela variação de temperatura. Só que nós acabamos de encontrar uma relação importante. Para que isso ocorra, a variação do volume do líquido tem que ser igual à variação do volume do frasco. Então eu vou igualar essas duas equações, ok? A primeira, V gama delta teta. Então eu vou colocar aqui, ó, V multiplicado por gama multiplicado por delta teta é igual à segunda, é igual à variação do volume do frasco. Mas quem é a variação do volume do frasco? É o volume do frasco multiplicado pelo gama do frasco multiplicado pela variação de temperatura, que é a mesma, ok? Como aqui, pessoal, eu tenho aqui, olha, as variações de temperatura são iguais e aqui se trata de uma multiplicação no primeiro membro e uma multiplicação no segundo membro, então eu posso eliminar o delta teta, tá certo? No primeiro membro e no segundo membro da igualdade, ok? Então sobrou o quê? O volume do líquido multiplicado pelo gama do líquido é igual ao volume do frasco multiplicado pelo gama do frasco, tá certo? Agora aqui eu vou determinar uma relação importante. Eu vou dividir aqui, vou passar o volume do frasco dividindo aqui o primeiro membro, ok? Assim, ó, o volume do líquido, vou passar dividindo aqui pelo volume do frasco. Pelo volume do frasco é igual o gama do frasco dividido, o gama do líquido que está no primeiro membro vai passar dividindo pelo gama do líquido, de maneira que eu encontro essa importante relação que vai me fornecer aquilo que o problema está pedindo, ok? O que o problema está pedindo? Está pedindo assim, calcule o volume de mercúrio, ou seja, é o volume do líquido. Esse V aqui, ó, esse aqui é o volume do frasco, tá certo? Esse V aqui é o volume de mercúrio, o volume do líquido. Calcule o volume do líquido. Mas aí o problema me dá algumas informações. Eu vou passar para a próxima página. Ok, pessoal? Eu tenho aqui a relação aqui de cabeça já. Eu vou colocar aqui, ó, o volume do líquido dividido pelo volume do frasco é igual ao gama do frasco dividido pelo gama do líquido. Ok? Como é que eu encontrei isso aqui, pessoal? Eu fiz aqui, ó. Só passei aqui, ó, esse gama F eu passei dividindo o V, que está aqui, ó. Esse gama passei dividindo o VF. Aliás, desculpe, esse VF aqui eu passei para o primeiro membro dividindo o V, e esse gama passei para o segundo membro dividindo aqui o gama F, ok? Aí se eu multiplicar aqui, ó, V vezes gama é V vezes gama aqui, ó, V vezes gama. E se eu multiplicar aqui, ó, VF vezes gama F,
continua sendo igual a VF vezes gama F. Volta para a mesma situação. Ok? Agora é importante eu colocar algumas informações aqui, olha, alguns dados importantes que eu vou precisar para poder resolver essa questão. E que dados são esses? O problema, pessoal, ele me dá algumas informações. E quais são essas informações? Ele me dá que um recipiente de vidro tem a 0 graus Celsius o volume interno de tanto. Só que é o seguinte, essa informação aqui, olha, essa relação aqui que eu obtive, ela não depende da temperatura. Então a temperatura aqui não vai me interessar, porque eu não tenho aqui temperatura para colocar aqui. Delta, teta ou teta, eu não tenho. Então eu vou esquecer essa temperatura aqui, olha. Essa temperatura inicial aqui, ok? Mas eu não posso esquecer aqui o volume interno do vidro, ou seja, o volume do frasco. É o volume inicial do frasco a 0 graus Celsius. Então isso aqui é o volume do frasco. Vou colocar aqui, ó, o volume do frasco é igual a quanto? 30 centímetros cúbicos, ok? Retornando, eu tenho o que mais aqui? Eu tenho o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, 24, e do líquido, que é o mercúrio, 180. Então, o coeficiente do frasco é igual a quanto? É igual a 24. Isso, 24 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. E qual é o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, que é o líquido? É 180, né? 180 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Ok? Aí, veja bem, eu tenho aqui o volume do frasco, tenho. O volume do frasco eu tenho. O volume do líquido eu não tenho, que é o volume que eu quero determinar. Eu tenho o gama do frasco? Tenho. Gama do líquido? Tenho. Então eu determino o gama do frasco. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou colocar novamente essa relação aqui, só para que vocês entendam melhor. Eu tenho o volume do líquido dividido pelo volume do frasco, é igual ao gama do frasco dividido pelo gama do líquido, ok? Quanto vale o volume do líquido? Eu não sei, é isso que eu quero determinar. Então eu vou colocar aí, o volume do líquido é a variável que eu quero determinar. Ela vai permanecer aqui. Qual é o volume do frasco? É 30. Eu vou colocar aqui o volume do frasco, 30. É igual. Qual é o gama do frasco? Está aqui, pessoal. O gama do frasco é 24. Eu vou colocar aqui, ó, 24 vezes 10 elevado a menos 6. Qual é o gama do líquido? Está aqui. O gama do líquido é 180 vezes 10 elevado a menos 6. Pessoal, eu posso cortar aqui, ó, 10 a menos 6 com 10 a menos 6, porque é uma divisão, ok? Então 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 6 é igual a 1. É 1. 1 aqui multiplicado por 24 é 24. Tá certo? Então eu vou pegar isso aqui, vou colocar aqui para cima, para poder continuar a conta. Ok? Então eu vou ter aqui o volume do líquido dividido por 30 é igual. Sobrou o que no numerador? Depois que eu cancelei o 10 a menos 6, sobrou só o 24. E no numerador sobrou o que? 180. Tá certo? Então eu vou determinar o volume do líquido. Olha, eu posso multiplicar ele, passar para cá multiplicando, ó, e deixar o 180 dividindo aqui, sem problema nenhum. Ó. Então vai ser 30 vezes 24, aí fica dividindo por 180. Ok? O 180, ele está no segundo membro. Então eu peguei o 130 aqui, pessoal, e só fiz multiplicar, porque eu posso multiplicar assim, ó. Ok? Fica mais fácil do que eu multiplicar aqui, ó, assim, em V. Eu multiplico aqui porque aí o V já fica sozinho no primeiro membro. Ok? Então aqui, olha, eu faço o seguinte, corto esse zero com esse zero aqui, ó. Então eu vou ter que o volume do líquido, o volume de mercúrio, é igual a 3 vezes 24 dividido por 180 não, dividido por 18, porque o 180 eu cancelei o zero, ficou só 18 embaixo aqui no denominador, ok? Agora eu vou multiplicar aqui, ó, esse vezes esse, quanto é 3 vezes 24? Vou colocar aqui, ó, 24 multiplicado por 3, uma conta muito fácil, 3 vezes 4 é igual a 12, vai 3, aqui vai 3, vai 1, né?
Tô maluco aqui. Deixa eu corrigir aqui, por favor. Vai 3. Nunca vai 3 aí, né? Pessoal, 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Então aqui, olha, 3 vezes 24 é igual a 72. 72 dividido por quanto? Por 18. Pessoal, quanto é 72 dividido por 18? Ora, se você multiplicar aqui o 72 por 18, vai ser igual a 36. Se você multiplicar por 3, 3 vezes 8, 24, vai 2, dá 54. Então, só pode ser o 4, tá certo? 4 vezes 8 é 32. Vão 3. 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 7. Fechou. Zero aqui, ó. Então o resultado é igual a 4. Então qual é o volume do líquido? É 4. 4 o que, pessoal? Centímetros cúbicos, ok? Por que é centímetros cúbicos? Porque nós estamos falando aqui, olha, o volume aqui do frasco é em centímetros cúbicos, tá certo? Então o resultado desse volume aqui também é em centímetros cúbicos. Então, pessoal, o volume do líquido, o volume do mercúrio que eu tenho que colocar dentro do recipiente para que, quando eles forem aquecidos, a parte vazia, o volume da parte vazia permaneça inalterado, tá certo? Qual é o volume do líquido que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar 4 centímetros cúbicos de mercúrio, tá certo? Vou colocar aqui, ó, de mercúrio. De mercúrio. Eu tenho que colocar 4 centímetros cúbicos de mercúrio para que esse fenômeno ocorra, ok? Pessoal, muito obrigado, tá certo? E eu peço que vocês refaçam essas questões. Todas essas questões que nós estamos fazendo são questões que nós colaboraremos na nossa avaliação, na próxima avaliação que faremos. Então eu peço que vocês façam essa questão, realizem essa questão, refaçam esse exercício pelo menos mais 2 vezes, para vocês ficarem assim bem expert na resolução desse exercício, ok? Bons estudos!